pessoas passam por 6 etapas que compõem, então, a jornada do consumidor. Então, a primeira etapa da jornada do consumidor é a etapa do tranquilo. Nessa etapa, ele ainda não tem consciência que ele tem um problema e ele também não tem consciência que ele precisa resolver um problema. Eu vou criar um exemplo onde a gente vai evoluindo esse exemplo em cada uma dessas 6 etapas para ficar mais claro, para que você consiga realmente entender melhor como que você vai aplicar isso aí na tua empresa. Então aqui no nosso exemplo, o nosso cliente se chama João, né? Então depois de algumas horas sentado no escritório, o João começa a sentir algumas dores nas costas e nas pernas. Mas até então está tudo bem, ele pensa que deve ser algo normal pelas horas que ele ficou sentado trabalhando. Ainda está tranquilo quanto a isso. Ele ainda não vê a necessidade de procurar alguma coisa para resolver essa situação. E aí a gente parte então para a segunda etapa da jornada do consumidor, que é a etapa do incomodado. Aí aqui sim, o consumidor ele já começa a estar incomodado com alguma situação, já está incomodando de alguma forma. Ele ainda, nesse momento, ele não está disposto a pagar para resolver o problema. Aquilo ainda não é uma prioridade para ele. Perceba que aqui ele tem consciência da dor, consciência do problema, mas ele ainda não tem consciência da solução. Então o João percebe que tem algo errado. E aí então ele começa a pesquisar no YouTube por que esse tipo de dor costuma acontecer e como que ele pode fazer para resolvê-la. Então ele encontra lá um personal trainer que faz alguns vídeos ensinando exercícios físicos que ele pode fazer direto de casa para fortalecer a coluna e fortalecer as pernas. E a gente parte então para a terceira etapa da jornada do consumidor, que é a etapa do pesquisador. Então essa etapa onde o cliente ele já passa a ter, ele já tem a consciência do problema e agora ele passa a ter consciência que ele precisa comprar alguma coisa para resolver esse problema. Porque ele, muitas vezes, só de forma gratuita, ele já não está conseguindo resolver mais. E essa dor começou a ficar mais intensa, começou a atrapalhar o dia a dia dele, começou a atrapalhar o trabalho, né? E aí ele fala, poxa, eu acho que está na hora de eu encontrar alguma solução formal para resolver essa minha situação. Então aí ele está chegando cada vez mais próximo na etapa de comprar um produto, né? E aí aqui então ele já tem consciência do problema e ele começa a pesquisar, ele tem consciência que ele precisa de uma solução paga, precisa comprar alguma coisa para resolver esse problema. E aí ele começa então a pesquisar. Então a gente trazendo aqui para o nosso exemplo, né? De repente então ele percebe que só aqueles conteúdos gratuitos não estão mais ajudando. Ele percebe que não estão resolvendo 100% do problema e ele precisa então buscar alguma solução. Ele também percebeu que começou a não ter mais tempo e nem vontade de fazer aqueles exercícios em casa, porque os resultados são de muito longo prazo. Então ele pensa, e se eu pagasse por um personal trainer para me treinar com técnicas mais completas e avançadas? Quanto será que me custaria pagar por um personal, me mostrar o jeito certo de fazer, me acompanhar, mostrar realmente como que eu vou resolver essa dor nas minhas costas, a dor nas minhas pernas? E o pior, e se eu estiver fazendo de forma errada? Estou aqui fazendo sozinho em casa, seguindo um vídeo gratuito no YouTube, que eu não consigo muitas vezes nem perguntar para a pessoa se está certo. E se eu estiver fazendo errado, estiver piorando ainda mais a minha situação? Por isso que então ele começa a pesquisar soluções formais, começa a pesquisar uma solução paga para resolver o seu problema. Então a gente parte agora para a quarta etapa da jornada do consumidor, que é a etapa do comparador. Nessa etapa, ele já pesquisou, ele já encontrou 2 ou 3 opções e agora ele vai comparar as opções entre elas. Então ele vai comparar a opção B com a opção A, por exemplo, né? Então qual é a forma de parcelamento que esses vendedores estão me oferecendo? Qual é o prazo de garantia que eu vou ter se eu não gostar do produto? Os resultados são realmente garantidos? Qual dessas 2 empresas tem mais autoridade, tem mais tempo de experiência para me ensinar ou para me fornecer determinado produto ou serviço? Ou seja, ele começa a comparar as opções para ver qual realmente vai se adequar para aquele momento, para aquela necessidade, para aquela dor que o cliente está precisando resolver, né? E nesse momento é um momento onde começam a gerar as dúvidas, começam a gerar as objeções e na maioria das vezes é nesse momento que a maioria das vendas morre. E é por isso que o teu vendedor, a tua equipe de vendas precisa estar preparada para atender, para contornar objeções e para valorizar o teu produto, para que o cliente não desista da compra.
Porque se ele começa a ficar com muita dúvida, a dúvida faz com que uma venda não aconteça. Porque quando o cliente está em dúvida, o lado racional do nosso cérebro, ele começa a levantar objeções e impede que o nosso lado emocional defina pela compra. Em resumo, essa é a etapa da negociação. Quando o teu cliente está negociando com você ou está negociando com alguém na tua empresa, ele está, na verdade, na etapa do comparador. Ele está comparando a sua solução com outra solução que ele viu no mercado para ver qual que é melhor para ele comprar. Então ele está analisando qual é a opção que tem um resultado mais rápido para ele. Quanto tempo de garantia ele vai ter, caso ele não goste desse curso, caso não seja a melhor opção para ele. Qual é o valor e as formas de pagamento que são disponíveis nesse curso, né? Se está de acordo com o que ele pode pagar, se é só cartão, se é só boleto. Então ele está ali comparando as opções, sendo que há poucos dias atrás ele nem sabia que ele precisava comprar alguma coisa para isso, né? Ele começou a sentir algumas dores, depois ele avançou e começou a pesquisar soluções formais para resolver esse problema. E agora ele já está comparando aí entre duas opções para que ele realmente possa comprar o produto. E a gente parte então para a quinta etapa, que é a etapa onde os vendedores mais gostam, que é a etapa do comprador. Então essa etapa é a hora de fechar a venda. Então é basicamente definir a forma de pagamento, definir a forma de entrega, montar a apresentação do teu produto. Agora, um ponto importante aqui, nessa etapa do comprador, é não crie mais barreiras para o fechamento. É muito comum o vendedor não perceber que o cliente entrou nessa etapa do comprador, onde ele quer comprar, e o vendedor ainda continua levantando objeções para o cliente, entregando objeções de graça na mão do cliente, falando sobre outros assuntos, tirando o foco da negociação. Qualquer coisa que você falar errada nesse momento pode gerar dúvida e voltar tudo para trás. E aí o cliente decide que vai pensar mais um pouco, vai pensar melhor, né? Então, nesse momento é hora só de concluir a venda. Todas as objeções devem ser resolvidas na etapa do pesquisador, na etapa do comparador. Aqui na etapa da venda, só conclua a venda. Seguindo então aqui para o nosso exemplo do nosso cliente João, o cliente comparou as opções e pelo que concluiu, a opção A será o ideal para esse momento. Tem o custo que ele pode pagar, oferece ótimos bônus e o personal tem uma ótima reputação. Sem contar que ele já ajudou muito com vídeos gratuitos lá no começo, quando ele estava começando a pesquisar sobre essas informações. Então o João decide pela opção A e compra. Etapa do avaliador. Existe uma premissa de vendas que diz que cliente bom é cliente que continua comprando e ainda indica você para outras pessoas. Então, quando o cliente finalizou a compra, ele foi, comprou, levou o produto para casa, comprou a oferta e levou o produto para casa, começou a testar esse produto, ele tem 3 ações possíveis que ele pode executar. Isso vai ser natural, tá? Ele pode denegrir a sua marca, ele pode não falar para ninguém, que alguém chama de neutro, ou ele pode recomendar a sua marca, que é o que a gente precisa sempre estar buscando. A gente precisa sempre entregar mais do que a gente promete na nossa oferta, para que esse cliente tenha essa vontade de nos indicar para outras pessoas. Então veja bem, a primeira etapa é o denegrir a sua marca. Se por algum motivo ele não ficou satisfeito com o produto, geralmente quando você promete alguma coisa, entrega menos do que você prometeu, né? Então a sua promessa, a sua oferta estava aqui e o teu produto estava aqui. Então você prometeu isso e entregou isso. Não gerou uma satisfação, gerou na verdade uma insatisfação. Isso muitas vezes acaba criando uma pressão mental na mente do cliente e faz com que ele queira denegrir a sua marca. Ele pode ainda ficar neutro, que é quando o seu produto foi razoavelmente bom. Você prometeu aqui e você entregou muito próximo do que prometeu. Foi bom, resolveu um problema, mas não foi tão bom quanto talvez eu até esperava e tudo mais. E aí ele fica neutro. Qual que é o problema do neutro? Ele não te ajuda em nada. Porque o neutro, muitas vezes se ele está próximo de uma pessoa que não gostou, ele acaba tendendo a também não gostar. Ele fala, pô, realmente não foi tão bom assim, poderia ter sido melhor. Porém, se ele está próximo de alguém que gostou e está falando muito bem do teu produto, ele vai falar assim, realmente, o produto deles é bom, né? Então, ou seja, ele não ajuda em muito.
Agora, você precisa buscar sempre o avaliador, a pessoa que vai recomendar a tua marca. E como que você vai fazer com que ele recomende a tua marca, né? Você vai entregar mais do que você prometeu. Então, se você prometeu aqui, a sua oferta foi isso aqui, você tem que entregar isso aqui. Você tem que entregar mais do que você prometeu. Gera uma pressão mental na mente do cliente que faz com que ele precise falar para outras pessoas. Ele precisa virar para um amigo, para a esposa, para um familiar e falar: cara, comprei daquela empresa e foi espetacular, você também precisa conhecer, você precisa experimentar o produto deles porque realmente foi muito bom, tá bom? Então, essas foram as 6 etapas da jornada do consumidor. Quando você tem clareza sobre isso, você consegue entender qual é o momento ideal para você começar o contato com o teu cliente.